Olá pessoal, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais essa live. A última live dessa semana foi uma semana muito produtiva. Vocês todos que estiveram conosco, ali nos acompanhando, eu digo conosco porque em relação também aos meus convidados, eu estou incluindo aí os meus convidados, amigos, parceiros, pessoas que eu conheço o trabalho, pessoas de credibilidade e com responsabilidade vieram aqui, compartilharam muitos conteúdos, experiências deles, e o que é muito válido porque quando ouvimos alguém é muito importante sabermos o caminho, a trajetória que essa pessoa teve e o quanto que ela aprendeu. E ela pode falar com muita propriedade quando fala a respeito das próprias experiências. E aí nós nos sentimos mais encorajados a atingir nossos objetivos, as metas, os alvos, enfim, e ter uma vida melhor, se desenvolver pessoal e profissionalmente. Então eu trouxe aqui amigos coaches, também ontem eu falei com o Sergielson, músico, e hoje eu vou estar com o Pedro Leão, que é pastor e teólogo. Minha tia Lucileide já chegou aqui, bem-vinda. Então essa semana foi muito produtiva e eu estou com algumas ideias a respeito, porque realmente é uma prestação de serviço para que as pessoas possam ter esse conhecimento em mãos e utilizá-lo, aplicá-lo na própria vida, aplicá-los em suas próprias vidas, porque muita informação foi compartilhada. E eu acredito mesmo, que se você colocar tudo isso na sua própria rotina, no seu dia a dia, você vai otimizar seus resultados. Então, eu sempre também coloco abordagens de cunho espiritual, porque como eu convivi muitos anos e ainda estou nesse contexto de igreja, então é algo que faz parte da minha história e que eu acredito que é uma tônica hoje e sempre será, porque as pessoas têm a necessidade de reconhecer alguém como seu criador, como superior. Eu realmente acredito nisso. Respeito aqueles que são ateus, são ateias, enfim, eu respeito muito, porque de alguma forma eles podem também tirar lições e aprendizados desses encontros, como por exemplo de ontem, ou de hoje e dos outros dias, que no caso foi segunda, terça, quarta-feira. Eu trouxe aqui o Nelson, eu trouxe aqui o Marco Aurélio, eu trouxe a Fernanda. Então foi muito produtivo todas essas conversas. De coaches foram esses. E espero que eu não esteja esquecendo de ninguém. O Sergielson, que é músico, isso foi ontem, e o Pedro Leão, hoje pastor e teólogo. E junto nós estaremos tendo um diálogo a respeito dos desafios da igreja contemporânea. Muitos assuntos serão abordados, entre eles a importância do ensino nas igrejas, o que eu particularmente tenho percebido, que essa frequência do ensino e até mesmo os assuntos que são abordados, pregados nos cultos, nas reuniões de célula, reuniões de oração, por vezes são muito superficiais e as pessoas não têm conhecido a Bíblia, não têm vivido de acordo com os padrões bíblicos, os padrões cristãos, e elas vivem conforme os sentimentos, conforme as emoções, estão indo para a igreja para se sentirem bem quando vê uma mensagem que é mais corretiva e que elas se sentem constrangidas por conta das ações delas, que estão fundamentadas ali no pecado, elas se sentem incômodas, então vão para outra igreja, e assim elas ficam sempre pulando de igreja em igreja, buscando achar uma mensagem e um ambiente que seja muito confortável, que seja totalmente amistoso e que as pessoas estejam ali fazendo o que querem, se sentindo sempre bem, sempre bem. A questão sempre gira em torno de sentimentos. Isso não é para todos. Há muitas pessoas comprometidas, há muitas pessoas responsáveis, engajadas, que realmente estão dedicando suas vidas de segunda a segunda, dedicando ao Senhor, estão servindo a Ele com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, de todo o entendimento. Mas há essa parcela, e é por isso, também por isso, que tem
esse tipo de diálogo, porque há muitas pessoas que estão na ignorância, e quando eu falo ignorância é a respeito de não saberem realmente quem é Deus, o que Ele faz, os princípios bíblicos, os princípios cristãos, as disciplinas bíblicas, no caso de oração, leitura da palavra, meditação, jejum. Então há muitas pessoas que não entendem isso, buscam a Deus somente por aquilo que Ele faz e buscam as mãos, mas não buscam a face. Buscam receber, mas não querem entregar nada, não querem renunciar a nada. Tem uma mensagem sobre cruz, as pessoas já se levantam e saem, ficam incomodadas. E isso eu acredito que é uma evidência do quanto que o ensino e do quanto as ofertas do mundo têm sido mais atrativas, porque por vezes a igreja se torna um lugar muito fechado, muito do âmbito religioso, no sentido daquele tradicionalismo que impede que coisas que são saudáveis e que não são pecado. Olá, Gabi Ferreira Souza, seja bem-vinda. Então, muitas pessoas que... Grande Fagner, saudade de ti, Fagner. Depois a gente se fala, pessoalmente. Então, muitas pessoas têm esse conceito errado a respeito de quem é Deus. Pensam em um Deus severo, difícil, duro, rígido, pressionador. E Deus é maravilhoso. Ele é realmente o nosso Criador, nós podemos ter acesso, temos acesso livre a Ele. Não precisamos de pastor, reverendo, bispo, diácono, de ninguém, de profeta, de mestre, de apóstolo, para poder ter acesso a Deus. Você aí da sua casa, você no seu lugar secreto. Edu, bem-vindo! Você no seu lugar secreto pode se recorrer, se reportar a Deus, confessar seus pecados, expressar gratidão, porque a oração não é só ficar murmurando, não gosto disso, não gosto daquilo. Você pode ter um relacionamento íntimo, sincero, profundo, dinâmico com Deus. Eu posso ter, e se quisermos, isso parte da decisão. Foi o que foi falado em toda essa semana, nos encontros que eu tive com meus amigos coaches a respeito de desenvolvimento pessoal e profissional. Então é possível você ir ao encontro de Deus, chegar-vos a Deus, Ele se chegará a vós outros. Então é da vontade de Deus que estejamos próximos dele. E aí nós vamos de fato viver a vida em abundância que diz em João 10:10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, até que transborde. Isso inclui todas as áreas da vida, as 11 áreas da vida. Deus, ele não fica só preocupado, não digo preocupado, mas ele tem um zelo com tudo na nossa vida. Ele sabe a quantidade de cabelo que caiu hoje na nossa cabeça. Ele conhece tudo, ele tudo sabe, tudo vê, está em todo lugar, em todo tempo, sabe tudo que nós fazemos, o que passa em nossa mente. Então não há sentido em ficar tentando fugir de Deus, se esconder de Deus. Eu acredito que é uma tristeza realmente as pessoas passarem a vida delas tentando fugir de Deus ou ir contra Deus. Eu realmente sinto muito por essas pessoas no dia do julgamento. Mas enquanto isso, pessoas que têm um despertar a respeito da importância desse relacionamento com Deus. Maria Raimunda, seja bem-vinda! Eu estou só aguardando aqui o Pedro, gente. Assim que ela entrar na live, iremos iniciar esse diálogo a respeito dos desafios da igreja contemporânea, que são muitos, muitos desafios. E eu acredito realmente que essa live vai render bastante. Depois ela vai estar lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Você pode acessar. Se você ainda não se inscreveu, você que está me assistindo agora, que vai me assistir depois dessa live, porque ela também vai ficar no IGTV, aqui no Instagram. E desde já eu agradeço o Pedro por essa disponibilidade e a responsabilidade em relação a discutir. Não digo discutir, que eu não chamei aqui ninguém para brigar comigo. E eu também não vou brigar com ninguém. Teremos um diálogo a respeito dessa temática, dos desafios da igreja contemporânea. E muitos líderes têm fugido desse tipo de assunto porque eles estão ali com o rabo preso, eles estão escondendo coisas ou fazendo conchavos e por debaixo ali dos panos, e não têm a coragem de se expor para falar a respeito do que precisa ser dito, do que deve ser dito.
Jesus ele não veio para cá e agradou a todo mundo. Aquela linguagem assim, super motivadora, animadora. Ó, Raimundo, obrigado. Deus continue lhe abençoando e lhe usando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu recebo essas bênçãos e profetizo sobre a tua vida e de vocês que estão me assistindo agora, vão me assistir depois. Eu profetizo toda sorte de bênçãos em todas as áreas da vida de vocês. Bênçãos de forma sistêmica. Então, Jesus não veio para trazer uma mensagem que fosse agradável aos nossos ouvidos. Tem coisas que Jesus disse, continua nos dizendo e vai falar, porque ele é aquele que era e que há de vir, ele é sempre Deus, e ele estará conosco. O Espírito Santo está conosco todos os dias, e nos consolando, trazendo refrigério, nos convencendo acerca do pecado, da justiça, do juízo. Então, isso é muito importante. Termos a ciência de que Deus, como Pai, de que Deus, como o nosso Criador, ele se importa conosco, e um pai que ama o filho, ele vai disciplinar, ele vai ensinar, ele vai conduzir. E é muito importante nós termos essa base, esse fundamento dos princípios cristãos, para que nós possamos viver de fato como praticantes, não só como ouvintes. E muitas pessoas estão só ouvindo mensagens, reproduzindo conteúdo, até sabem os versículos, o que hoje tem muitos que nem sabem. Às vezes vão para frente, ler, não sabe nem desenvolver uma mensagem, que é triste, mas enfim, isso é outro assunto. Mas que é um desafio, isso não é nem outro assunto. É um desafio da igreja contemporânea. As pessoas pararem para ler a Bíblia e ter um devocional. Fechar a porta do quarto e orar ao Pai que está em secreto. Isso inclui oração, louvor, gratidão, jejum, meditação na palavra, a leitura da palavra, ter ali um plano, o que não significa que essas pessoas têm que obrigatoriamente ler 3 capítulos por dia, 5 capítulos por dia, porque tudo aquilo que vem como lei, daqui a pouco nós ficamos enojados daquilo e não queremos mais fazer. Mas sempre pensar, hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler porque eu quero ver o que Deus vai me dizer, eu quero aprender mais sobre Ele. E eu posso dizer que já li a Bíblia várias vezes, você pode ter lido a Bíblia várias vezes, e podemos ler como um livro qualquer, mas podemos escolher, decidir ler a Bíblia e aplicar tudo aquilo que Jesus nos disse, que está nas nossas mãos e temos livre acesso, podemos aplicar tudo na nossa vida diária. Hoje temos acesso a muitas coisas. Tem livraria evangélica para todo canto, e é incrível como muitos que estão frequentando a igreja não conhecem textos bíblicos, como por exemplo João 3,16. Eu estava falando isso ontem com o Sergio a respeito de músicos que estão na igreja e desenvolvem o trabalho de ministério, mas eles não conhecem a Bíblia, textos áureos, textos principais, eles não sabem mencionar. Ah, mas eu não preciso decorar, mas você tem que aprender. Principalmente você que está na frente, é uma pessoa de referência. E um dos desafios da igreja contemporânea é fazer com que essas pessoas que estejam na frente possam agir como modelo, como exemplo, como referência. E tenham ciência disso, de que elas têm um poder de influência sobre as outras pessoas. E que elas não podem se recusar e se esconder atrás de alguém que tem um título da teologia, ou tem tantos anos de igreja, ou já leu tantas vezes a Bíblia e sabe os salmos e as referências. É necessário que elas estejam focalizadas e saibam que a leitura da Bíblia não é o favor que elas fazem para Deus. Não é o favor que elas fazem para Deus. De forma alguma é um favor. A leitura da Bíblia é que possamos andar na sabedoria. Andar de forma segura, confiante em Deus. Conhecendo mais a respeito do caráter dele. O quem ele é e o que ele faz. Pessoal, eu estou aguardando aqui o Pedro. Se eu for desenvolver e ficar falando, a gente vai aqui até amanhã de manhã. Eu vou mandar aqui um convite para ele, que pode ser que ele esteja aguardando ali o convite. Eu vou mandar aqui para o Pedro Leão. Eu conheço o Pedro Leão, gente, a gente se conhece desde adolescente. Oba! Vamos lá.
Grande Pedro Leão, pastor e teólogo, gente. E meu amigão também. Bem-vindo. Gratidão por estar aqui. Eu não tô te ouvindo. Acho que tu tá me ouvindo, porque tu tá sorrindo, mas eu não tô te ouvindo. Qualquer coisa eu tiro e chamo de novo, para restabelecer o áudio. Não, não tô. Tá, eu vou tirar aqui e aí eu vou chamar ele. Só um momentinho, pessoal. Lá de novo. Em nome de Jesus, nome sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mandar aqui, Pedro Leão. Espírito de vida, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito Santo. Hum. Guilherme, bem-vindo. Guilherme está à disposição aqui, porque o expediente dele é mais da tarde para a noite. Guilherme, um homem grande, um grande homem. Irmã Ângela, seja bem-vinda. Gratidão. Lhe admiro demais. Toda vez que a irmã Ângela vai pregar, gente, ela é bem branca. E aí, quando ela sobe, eu penso assim, mas é uma brincadeira. Eu penso assim, gente, quem que vai traduzir essa mulher? Quem que vai traduzir essa conferencista? Ah, Guilherme tá na praia. Olha aí, gente, que luxo. Guilherme tá na praia. Tá contemplando Deus aí pela essas grandiosas obras, o mar, a terra e tudo que nela há. Vamos lá de novo. Tô mandando o convite. Ok. Deixa eu ver se agora eu vou te ouvir. Ainda não tô te ouvindo. Será que o teu volume do celular tá baixo? Talvez precisa só aumentar o volume do celular. Talvez seja isso. E agora, tá ouvindo? Ah, agora, pronto. É. Rompeu. Eu acho que não tava funcionando com o fone. Às vezes pode dar esse problema, realmente. Pode dar esse problema. Eu não sabia, não, mas pode, porque tô E vendo aqui, agora. aqui venta um pouco, eu não sei se o áudio vai ficar ruim aí. Se ficar ruim, tu vai me avisando. Ah, por enquanto tá ótimo. Tanto a imagem quanto o áudio. Eu tô vendo aí, né, o vento batendo nesses teus cabelos lisos aí. Pessoal, o Pedro Leão é pastor e teólogo. A gente se conhece desde adolescente, que não faz tanto tempo assim. Aleluia. E papaizão, esposo da Tisa, ele tem 2 filhos. E o Pedro tem se esmerado muito, estudado bastante e ampliado os horizontes dele ministeriais, sempre com muita ênfase no ensino. Então, eu o convidei aqui para falar a respeito dos desafios da igreja contemporânea. Eu já vou passar a palavra para ele, porque eu falei bastante antes, e agora recebendo ele aqui, basicamente, Pedro, a questão é: o que que tem acontecido? A igreja, ela, durante todos esses anos, no decorrer dos séculos, ela veio sofrendo modificações. E eu acredito que um dos pontos altos foi ali com Martinho Lutero. Então, a igreja começou a desbravar de uma maneira diferente. Aquela via ali do protestantismo, e a igreja católica tinha muito poder, ela que tinha esse controle tanto da política quanto da economia, ela que regia e comandava a sociedade. Os ditames da sociedade, ela que tomava as decisões. Ela era a mãezona. E aí isso mudou muito no decorrer do tempo. E hoje tem assim um cristianismo casual,
E muitas denominações, muitas congregações, eu respeito tudo isso, nós respeitamos essas diferenças. Agora a questão é, o ensino tem sido defasado, o tipo de mensagem, falar a respeito de arrependimento, falar de pecado, falar de santidade, falar de salvação, falar de novo nascimento, falar sobre fé, sobre as disciplinas espirituais, as pessoas têm recuado nisso. Os templos estão ficando mais suntuosos, mais bonitos, os efeitos de som, acústico, bancos, e tudo tem ficado mais confortável. E o que eu percebo é uma declinação no nível de espiritualidade das pessoas, tanto daqueles que chegaram agora, quanto daqueles que têm já há alguns anos percorrido essa caminhada. Não conhecem a Bíblia e reproduzem algumas falas e alguns versículos que não existem, faz uma deturpação, pega um contexto, um texto, faz um contexto e transforma em pretexto. Basicamente é isso. E aí, nessas heresias, está uma bagunça generalizada. Fora a postura dos líderes, muitos, não são de todos, há pessoas comprometidas, postura de líderes que não trazem essa mensagem completa, porque ao passo que nós precisamos de feijão, ou melhor, que nós queremos comer pizza, sorvete, essas coisas, mas nós vivemos e ficamos fortes com essas mensagens que é o feijão, é o arroz, é a carne, é com espinafre. E está muita sobremesa e pouco alimento sólido, consistente. Então, muito leite, né? Como o Paulo disse ali. Eu os dou alimento, eu estou dando leite porque eu não posso dar alimento sólido porque vocês não dão conta. Então, passando para ti, como é que tu tem visto a igreja hoje? Quais são os desafios dessa igreja na modernidade? Eu nem digo pós-modernidade, eu digo na contemporaneidade. Os desafios atuais da igreja sobre a tua ótica. Quais são? Primeiramente, Charles, eu quero agradecer, né, o convite. É sempre bom poder contribuir, né, com aquilo que a gente já tem aprendido no decorrer da nossa caminhada cristã. Eu acho que essa é uma temática que a gente realmente, como cristãos, né, e discípulos de Cristo, verdadeiros discípulos de Cristo, a gente precisa sempre estar refletindo, né? E realmente nós vivemos em um tempo um pouco complicado, né? Em se tratando de ser evangélico no Brasil, né? Eu vou ficar aqui com o Brasil porque os outros contextos, né? Aí é cada um no seu contexto. Sabemos do contexto da Europa, que é difícil, havendo agora muitas perseguições, né, contra os cristãos, o pessoal lá está queimando igreja, enfim. Estados Unidos também, um contexto ali, infelizmente a gente tem, a igreja brasileira tem pegado muita coisa e coisa errada, né, dessa teologia americana, né, mas eu quero tocar aqui dentro do nosso contexto e a gente vive, né, nessa geração. Somos cristãos. Em primeiro lugar, graças a Deus, vivemos em um país, vamos dizer assim, sem perseguição, né? Onde a gente pode expressar a nossa fé, onde a gente pode pregar o evangelho em paz e ter essa segurança de fazer isso. Mas em relação a esse contexto, né, o contexto da igreja brasileira, realmente é difícil, é complicado, porque a gente tem visto muitos desvios, né? A igreja tem se desviado, muitas igrejas, né, que se dizem evangélicas, elas não estão tendo o compromisso com a sã doutrina. E para a gente realmente ser cristão, discípulo de Cristo verdadeiro, a gente tem que ter compromisso com o evangelho. O evangelho, ele é o evangelho da cruz, né? E tem muita gente que quer o evangelho, mas ele não quer a cruz, né? O negar a si mesmo. Mas o símbolo máximo do evangelho de Cristo é a cruz de Cristo, né? Então as pessoas preferem esse evangelho mais fácil, né? Essas teologias aí novas, teologia da prosperidade, teologia do coach, essas várias
teologias, né, que têm entrado aí, ensinos errados que têm entrado na igreja. E a gente precisa sempre estar conectado com as escrituras, né? Porque se a gente não tiver essa conexão com as escrituras, a gente vai acabar ouvindo doutrinas de homens, né? E aí a gente corre esse risco de ser como uma das igrejas lá do Apocalipse, né? Uma igreja que estava no seu contexto, mas era uma igreja, umas estavam desviadas da verdade do evangelho e outras, né, foram até elogiadas. Mas eu fico me perguntando, né, quais são as críticas que Cristo, né, se ele fosse fazer, quais são as críticas que ele faria para nós, como igreja brasileira? A gente costuma pregar as igrejas do Apocalipse e tal, que uma era fria, a outra não, enfim. Mas a gente também tem que fazer essa reflexão, que nós somos a igreja de Cristo nesse tempo. Né? E o que Cristo tem para nos criticar e o que Cristo tem para nos elogiar? Talvez tenha aí muito mais crítica, talvez, do que elogios, né? Porque assim como também no Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, Cristo elogiou algumas e criticou outras. Então a gente precisa, em primeiro lugar, eu acho que valorizar o ensino bíblico, né? Valorizar o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo. Porque se a gente tem muita invencionice aí, né? Tem muito pastor inventando muito ensino que não está nas escrituras. E tem muito cristão que está seguindo esse ensino e caindo nesse ensino porque ele não tira nem 5 minutos para ele ler as escrituras, né? Falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento traz a ignorância. Então, eu acho que para a gente, em primeiro lugar, é isso. Eu acho que a gente precisa colocar o ensino em destaque, né? O ensino bíblico, o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo. Acho que nesse primeiro momento da nossa conversa é a gente revalorizar, né, o culto de ensino, porque se tu for nas igrejas, que geralmente o culto de ensino vai 5, 6 pessoas, mas aí se for um culto onde vai ter o profeta que vai revelar com quem que tu vai casar, se tu vai ganhar uma casa, se tu vai ganhar um carro, aí fica cheio de gente, né? Ou as conferências da vida, que todo mundo está sempre atrás de conferência e nunca se contenta com as escrituras, e aí acaba desvalorizando o que realmente dá a base para nós, que são os fundamentos, né? Dos apóstolos, primeiro de Jesus, dos apóstolos e dos profetas. A gente revalorizar, colocar o ensino no seu lugar de destaque dentro da igreja. Que eu acho que muitas igrejas não estão mais dando esse destaque, não estão mais valorizando o ensino. Às vezes o culto de ensino, poucas pessoas vão, poucas pessoas querem serem instruídas. Até mesmo em seminários teológicos, se tu for, são poucos que se interessam pelo estudo teológico, porque teologia é isso, é estudar sobre Deus, né? Claro que não é da forma como a gente estuda matemática, história, porque Deus, ele, na verdade, é um ser eterno que não pode ser estudado assim como a gente estuda outras coisas. Mas a gente estuda a revelação de Deus. A teologia é isso, é estudar a revelação de Deus. E a revelação de Deus está aqui, né? Aqui nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, como nós temos hoje. E aí a gente, às vezes, não valoriza isso. Eu acho que, em primeiro lugar, é voltar à base, né? Que é o ensino de Cristo. É verdade. Eu tenho sentido realmente falta da presença desses cultos e um ensino que parte do básico e vai para o profundo. Então, o que tem acontecido é você vai ser ensinado aqui porque há fins de batismo, é o que veio agora aqui à minha mente. Você vai ser ensinado aqui a fins de titulação. Então, você vai obter essa titulação para você ser líder e ser promovido a esse tipo de responsabilidade. E dentro das igrejas, tem esse afã. Isso não é da parte de todos. Gente, aqui é sempre da forma geral. E a Sim, gente está falando da igreja como instituição. Não é a isso. noiva de Cristo, é a igreja como instituição. Então, há ali uma disputa, às vezes, de ego,
porque eu sou coordenador disso, eu sou supervisor daquilo, eu sou líder disso, eu sou crente há tantos anos, eu já liderei igreja, eu sou pastor, bispo, diácono, apóstolo, reverendo, então tem as credenciais antes do nome, e as pessoas querem, assim, às vezes, o tapete vermelho, e isso me espanta muito, porque Jesus, ele não traz essa glamorização de ministério. Ele tinha um contato com as pessoas, ele se envolvia, ele ouvia. Então, em relação à liderança, eu acredito que, dos desafios da igreja contemporânea, um dos desafios é a liderança entender o papel dela de servir e entender o papel dela de influenciar. E como é que está sendo essa influência? Como é que as pessoas estão percebendo e qual está sendo o impacto gerado, o resultado que é gerado, somente por essa liderança existir. Então, tem sido, na maior parte, positivo ou não? E se não tem sido de acordo com o ideal, ali, o padrão de cristianismo, o que é que pode ser feito a fim de que esse padrão de liderança possa ser ajustado, alinhado, de acordo com aquilo que de quem é Jesus, daquilo que ele faz, de quem ele é e do que ele nos deixou como ensinamento. Sim, realmente a gente não pode a gente não pode perder a nossa essência, né? Eu acho que tem igrejas, né, que estão perdendo a sua essência, né? A essência do que Jesus ensinou. O evangelho, ele é simples, né? Ele não é simplista, mas ele é simples. Não tem isso. E tem muita coisa, Charles, que está dentro da igreja, mas que não foi Cristo que mandou fazer. É o homem que está fazendo. É o ego do homem, é o orgulho humano, é a vontade de aparecer do homem, né? Que ele acha que, assim como tem verdadeiros pregadores popstar, assim como tem cantores popstar, né? Que ele só vai ministrar uma palavra, ou ele só vai ministrar um louvor se tiver o camarim, né? Se dentro do camarim tiver tudo aquilo que ele quer, se não tiver a fruta que ele não quer, ele não vai. Então isso aí nem é evangelho, né? Isso daí, não, isso aí já, sei lá o que é isso. Eu sei que isso daí já não mais é evangelho. E tem muitas pessoas fazendo da igreja shows, né? Assim, algo para se beneficiar, para se beneficiar financeiramente, né? Porque tem coisas absurdas, como, por exemplo, tem cantores ou pastores, pregadores, e eles só vêm pregar e cantar se for mediante uma oferta definida, né? Se não for, então ele não vem. Se tu não pagar lá os 5 mil, os 10 mil reais de cachê que ele está pedindo, então ele não vem. E tem muita igreja que, em vez de se organizar para angariar recursos, para comprar, para abençoar uma comunidade, para fazer um projeto social, eles fazem assim, mas para pagar lá os 10 mil que o cantor está pedindo. Sinceramente, eu acho que isso aí está muito longe do que é o Evangelho de Cristo. Eu acho que isso aí não vale a pena, né? Eu sei que eu já recebi muitas críticas por algumas coisas que eu já falei, principalmente por isso, porque se já pensou, uma vez eu escrevi algo, teve pessoas que não gostaram, por exemplo, se Jesus fosse cobrar para pregar, né? Então, meu irmão, ia ter muito pobre que não ia entrar no reino de Deus. Os pobres iam tudo pro inferno. Só quem tinha dinheiro, né, que ia pro céu. Né? Mas está basicamente assim. Né? Hoje tem muitas igrejas assim, que tudo que faz cobra. Né? Tudo que faz tem um valor que tem que ser pago, tem que ser uma oferta que tem que ser dada. Não que eu seja contra ofertar, claro que se a pessoa quiser fazer isso de coração, ela pode fazer. Mas tem igrejas que elas sempre fazem esse link entre dinheiro e entre evangelho, né, Charles? E a gente sabe que tem isso. E aí a gente precisa fugir disso. A gente precisa, como eu falei, não perder a essência. E tem igreja que se diz cristã. Na verdade, assim, ela só fala de Cristo, mas ela não vive o que está escrito. Ela perdeu a sua essência.
né? Jesus, ele veio para os simples, ele veio para os humildes, ele veio para os pobres. Jesus, ele não veio, né? Claro, Jesus veio para todos, sim, claro, veio para pobres e ricos, mas especialmente ele veio para aquelas pessoas que estavam necessitadas dele, né? Aquelas pessoas que. Porque se a pessoa não tem necessidade, então Jesus não serve para essa pessoa. Porque Jesus só vai servir para quem tem necessidade dele. Quem não tem necessidade dele, então essa pessoa não é para Jesus. Jesus não é para essa pessoa. Né? Então, eu cheguei até Jesus porque eu percebi a minha necessidade dele. Mas enquanto eu não percebia que eu tinha necessidade, então Jesus para mim não fazia diferença. Então, hoje tem muitas igrejas que, na verdade, são empresas. Né? São empresas, são verdadeiras empresas. Lá é assim, tem os cargos, né? As pessoas vão... Por isso que tem tanto essa questão de cargos, né? Muito título, se importa com título. Não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas, amados, nós temos que ser servos. Né? Jesus, ele, como está lá no Evangelho de Marcos, né? Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então a igreja genuína, a igreja verdadeira, não é aquela onde o pastor é servido, onde os líderes são servidos, são exaltados, são colocados às vezes até como um Deus. Não, a igreja de Cristo é onde ali aquela igreja ela serve a sua comunidade. Ela serve aqueles que têm necessidade, são os pobres, os aflitos, os oprimidos, os órfãos, as viúvas, todos aqueles que têm necessidade ao seu redor. Então a gente precisa, nesse tempo de muita gente falando muita coisa, né? Tem muita gente falando muita coisa. Tem muito doutor da Bíblia, tem gente que ele chegou ontem no Evangelho, chegou hoje no Evangelho e amanhã ele já é um doutor já na Bíblia, já é dando estudos, estudos disso, estudo daquilo e congressos disso, porque às vezes tem uma voz boa, às vezes tem uma oratória boa, a gente sabe que tem isso, às vezes tem, e faz todo aquele ambiente, tem recurso financeiro e acaba fazendo o evangelho de trampolim para sua autopromoção e esquecendo que o evangelho ele tem que ser cristocêntrico, né? A igreja genuína, ela sempre é cristocêntrica. Ela bota Cristo no centro de tudo. Pedro, isso é uma coisa que realmente me deixa assim indignado. Essa questão de cachê já definido. Lógico, essas pessoas, gente, elas comem, elas bebem, elas têm contas para pagar. E não é uma oração somente, a gente tem que lidar com as coisas reais como elas são. Então, a igreja, ela tem que, eu estou falando quem convida, ela tem que suprir essas necessidades de hospedagem, de alimentação, de transporte, das passagens, porque eles não vêm de determinado lugar nas asas do Espírito. Eles têm também outras contas, têm, às vezes, filhos, são casados, então são pessoas que têm as demandas delas. Agora, quando eu vejo essa glamorização, essa ostentação, essas exigências, eu fico assim indignado porque essa palhaçada ela só está aí ainda porque tem igrejas que apoiam esse tipo de gente. Porque no dia que não tiver quem apoie essa galera, é uma mão cheia aí de gente, no dia que não tiver gente para apoiar, para dar suporte e para ficar aplaudindo, pagando ingresso, no dia que não tiver, aí eu quero ver o que elas vão fazer. Porque, por enquanto, tá essa bagunça. E o pessoal gosta, quer dizer, uma parte da mídia projeta elas. Olha essa música, olha isso, olha aquilo, olha o que o fulano disse. E até mesmo em rede social, o que é que fazem às vezes? Conta uma coisa lá pessoal, fica mostrando dia a dia e bota o look do dia. É isso. Não tem palavra nenhuma, não tem consistência, são pessoas assim muito vazias. Eu estou falando no quesito bíblico. E elas estão aí, com um monte de seguidor, por exemplo, um diálogo desse como o nosso. Isso não está dando ibope. E provavelmente não dê, mas a gente tem que nadar contra a correnteza, porque já que a mente se abriu aqui, alguma coisa a gente tem que fazer, porque não é reter para si. Tem que compartilhar. Então, é realmente um alerta. Eu realmente concordo.
eu curto lá tuas publicações, eu concordo com isso. Tem pessoas que até que vale a pena a gente fazer apoiar, dar um incentivo e encorajar. São situações que são acessíveis, a gente vê a reputação, a conduta da pessoa, mas geralmente quem tem essas características não tem essas de usura. Não tem essas de usura. São pessoas sérias, comprometidas e com o pé no chão. Ah, já tem 25 anos de ministério. Ah, porque tem essa casa, porque tem. Pois é, mas a gente não sabe o quanto que o fulano e a fulana trabalhou para poder ter essa casa bonita, para poder. Então, foi de forma honesta. Quer dizer, com usura e a igreja apoiando, batendo palma ainda, não. Eu realmente não. Sendo que muita gente está passando fome. E aí eu não vejo essa mobilização toda para atender essas comunidades que você está falando. Não vejo. Mas para vir um artista desse meio gospel é uma coisa assim assustadora. E às Mas vezes, assim, Pedro, e diga. às vezes investe uma quantia que às vezes a igreja nem tem condição de. Ou então poderia pegar aquela quantia investida e investir numa outra coisa que fosse dar mais um fruto permanente. Porque às vezes você tem pessoas na própria igreja, às vezes que tem uma boa palavra, que estudou, né? Que se dedicou, e aí ninguém vê essa pessoa, só vê lá o paulista, o O sulista, baiano, o carioca, o que tem o CD feito. Então é complicado isso, né? Porque enquanto o que está aqui ralando e estudando e ninguém reconhece e às vezes nem ajuda nada, e se for falar ainda está errado, né? Se a pessoa for falar, ela ainda se acha errado. Então tem coisas assim que se tu for parar realmente para estudar, para entender, tu vai ver que não é perceber. Mas eu acho que a gente realmente tem se aproximado aí desses últimos dias que Paulo disse para Timóteo, né? Nos últimos dias iriam vir dias difíceis, né? Onde homens estariam ensinando doutrinas de demônios, né? Para o seu próprio prazer. Então isso aí é até profético, né? é verdade. Eu acredito, Pedro, porque assim, tem um outro lado disso. E as pessoas, elas falam muito assim, a igreja hoje está com muitos desafios, porque nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, o apocalipse está aí, tal, 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 tal. Agora, eu acredito que muito do que a igreja tem passado hoje é por conta da ignorância. É porque não está representando Deus da forma correta. Porque eu acredito nisso piamente. Que as pessoas, quando elas olham para nós, elas não estão olhando Deus, elas estão olhando a gente. E aí não é atrativo e também não é de se respeitar, de se dar crédito a um povo que está vivendo de forma leviana, a seu bel prazer. É uma galera que está vivendo junto, não é casado, está em prostituição, está subindo no altar, e tá tudo tão escancarado, mas não se faz nada a respeito. Por quê? Porque o fulano Sim. de tal tem essa influência, tem essa oratória, é douto, é titular disso, titular daquilo, e, enfim, um ali com o rabo preso no outro. E quando alguém fala, não, fulano é rebelde. Então, eu levei essa titulação, eu levo até hoje, mas eu não me importo com isso não, porque eu sei quem eu sou. E eu sei quem eu sou em Cristo. E eu tenho certeza que tu também sabe. Então, não é o problema da gente dizer esse tipo de coisa, porque é a mensagem que a gente carrega. Agora, isso está atrapalhando até mesmo outros eu não digo de vir à igreja, mas de conhecer a Deus por causa da falta de testemunho. Não se dá crédito ao povo que é chamado de cristão hoje. E o que me espanta teve uma pesquisa, a Edmeia Williams, eu acho que tu conhece ela, é uma pregadora muito reconhecida aqui internacionalmente. A Edmeia tem uma pregação dela que ela diz assim, que Sim. 73, 77% da população do Rio de Janeiro diz que é evangélica. 73% da população do Rio de Janeiro diz que é evangélica. Olha como é que está o Rio de Janeiro. Será que o 70 reflexo é tal como
73%. E eu não duvido, porque eu não estou falando só de evangélico, não, gente. Eu também não estou falando dessa galera que vai para a igreja, porque eu posso estar na igreja o dia inteiro e eu posso ir para a garagem e eu não vou virar um carro. É a mesma coisa. Eu posso estar 25 anos lá dentro, sem dar fruto. Em pezinho assim, ó, só joio. A figueira que não tem fruto. Eu posso estar desse jeito, como qualquer um de nós. Basta a gente vacilar e viver como todo mundo e ficar naquela história. É desse jeito que eu vou para a igreja, é desse jeito que eu vou para a igreja, é desse jeito. Às vezes é para alimentar uma vaidade ou esconder alguma coisa, sabe? Dar aquela aparência de cidadão sério. Enfim, se eu for falar aqui. Mas, enfim, é isso que eu penso a respeito. Sim. Dentro esse dado aí, né, eu acho que da Edmeia, né? Eu acho que ela tem até um projeto social lá no Rio de Janeiro, né? Tem. Dentro Bruno de Dona uma favela. Marta. Da Dona Marta. É muito interessante esse dado. Na verdade, assim, eu até também dei uma pesquisada sobre essa questão dos desafios, né? E aí eu estava vendo uma pesquisa que foi feita pelo pastor Tim Keller, né? Um escritor, pastor, teólogo também. E ele fala sobre isso, né? Que até lá nos Estados Unidos também está existindo uma crise de identidade, né? Porque tem muitos que eles não querem ser taxados como evangélicos devido ao que essa igreja que se diz evangélica, né, na verdade é uma igreja dividida, é uma igreja que toma partidarista, né, ou seja, é os que defendem a esquerda, o pensamento político da esquerda, é os que defendem o pensamento político da direita e se esquecem que a gente tem que defender a causa do evangelho, né, e acaba não é uma igreja unida. Aqui no Brasil mesmo, a gente não é uma igreja unida. Quem é um representante, quem se pode dizer que representa os evangélicos em São Luís? Não se tem. Vai se falar desses que, quando aparecem aí, se dizem evangélicos, eles estão cheio de mutreta aí com política e às vezes é pastor que vende seu rebanho, é pastor que agora não sabe se é pastor e agora ele quer ser político, né? E cabe muito no momento agora, né? Onde a gente viu muita gente, parece que assim a pandemia não tem mais, estavam até irmãos de igreja pulando lá atrás do político com a roupa vestida, mas se você chama esse próprio irmão, vamos ali levar uma palavra, vamos ali evangelizar, vamos ali fazer um projeto, esse próprio irmão, ele, não, pai, olha, está na pandemia, mas na política, né, ele estava lá, ele estava pulando, ele estava vestindo a camisa do candidato, né, em vez de vestir a camisa de Jesus. E principalmente na política, né, Charles? Eu acho que a gente pode tocar nesse assunto aqui, né? Porque a gente vê muito essa polarização, né, de pastores defendendo uma causa esquerdista e pastores defendendo uma causa da extrema-direita, né? Sem entender que a causa que nós defendemos não tem a ver com causas de partidos políticos. A causa que nós defendemos é a causa do Evangelho. É o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é que é a nossa política. Não é não? E aí acaba criando esse conflito. Dentro da própria igreja, os irmãos estão discutindo quem é o melhor candidato e aí acabam entrando, né, aquele conflito, aquela confusão. E aí o Tim Keller, ele fala sobre isso, né? Ele coloca algo interessante aqui que eu quero até ler para a gente poder refletir sobre isso, né? Ele fala assim, que... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ele fala assim, os líderes cristãos apontam como desafio, né, porque ele fez uma pesquisa lá nas igrejas dos Estados Unidos, as divisões na igreja quando se trata de questões de opinião, incluindo os partidarismos políticos, né, a aceitação ou não de questões como homossexualidade e racismo dentro das congregações. Então a gente vê que em temas assim, mais espinhosos, parece que não tem um conceito comum dos cristãos.
Não, rapaz, eu penso assim, eu penso assim. Mas o que que diz as escrituras sobre homossexualidade? O que que diz as escrituras sobre política? O que que diz as escrituras sobre o pecado? Independente do que as pessoas vão falar ou vão nos criticar, a gente tem que ficar com o que está escrito, né? O pecado é pecado. Quer você queira, quer você não queira. Eu não posso mudar a palavra de Deus. Eu não posso mudar o evangelho de Cristo. Paulo diz, olha, o evangelho já está posto. Se alguém, ou até mesmo um anjo, vier falar aos Gálatas, né? Pregar um outro evangelho diferente daquele que já está posto, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Ele ainda diz, se eu mesmo vos pregar um outro evangelho, que eu seja amaldiçoada. Né? E tem muito líder, muito pastor, muito, enfim, pregando um outro evangelho. Mas esses caras que têm pregado esse outro evangelho, eles não são de Deus. Eles não pertencem à igreja genuína de Cristo. E o que eu quero ressaltar para quem está nos ouvindo, ou para ficar registrado, para quem vai ouvir lá para frente, é que a igreja de Cristo, mesmo com tudo isso que está existindo, com toda essa confusão, existe a igreja genuína de Cristo no mundo. Né? Pelo menos assim, eu me considero um cristão genuíno. Também sei que você é um cristão genuíno. Então aqui tem dois cristãos genuínos, representantes da igreja, né, de Cristo. Então a igreja de Cristo, ela existe. Para que as pessoas elas não fiquem dizendo, não, rapaz, todo mundo se corrompeu. Não. A Bíblia diz lá que o joio cresce com trigo. Né? Então é você procurar uma congregação, uma assembleia, né, de cristãos que tem compromisso com a palavra. Né? Até porque muita gente acha que estar na igreja é você estar dentro de quatro paredes. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Porque Paulo diz, nós somos a igreja. Né? Tem gente que vai, tá todo domingo, toda terça, quinta, segunda lá dentro da igreja, mas não teve um encontro com Jesus. E aí acha que é só indo para a igreja que tá tudo certo, entendeu? É verdade, é verdade. Pedro, a gente está com 51 minutos. Eu Certo. posso até, 52 agora, eu posso até escorrer um pouco mais, só que a, quem tem que se sobressair aqui é tu, porque eu que te convidei. É, E eu tenho que ficar segurando aqui essa boca grande para não começar a falar e deixar o convidado, porque não há sentido, né? Chamar e eu perguntar e eu mesmo responder as perguntas, não posso. Então, realmente eu concordo contigo em relação a isso. Concordo plenamente. E tem igrejas sérias, gente. Tem pessoas sérias que você pode ir. Talvez não são igrejas imensas. Agora o que vale é a consistência. O que é que você vai ouvir lá, o tipo de ensinamento. E é importantíssimo, oh, meu Pai do céu, você abrir a sua Bíblia e é, parar de estar procurando. Eu vou ouvir Deus. Como é que eu vou ouvir Deus? Como o Pedro disse anteriormente, lá no começo da live. Como é que eu vou ouvir Deus? Está chegando o profeta tal e tal. Ele diz até o número do CPF, ele diz o nome do cônjuge, ele diz tudo. Eu vou lá. Eu vou lá e aí faz do profeta pai de santo. Então, abra é, a sua Bíblia. Eu quero ouvir Deus. Abra a Bíblia. Abre a Bíblia. Mas não abre assim, em sentido místico, não. Deixa eu ver, porque tem uma hora que não funciona. Eu digo isso por experiência própria. Lá no início da caminhada eu fazia isso. Pegava a Bíblia e, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero que você vá falar comigo. Vou dar a Bíblia. Jerusalém, Jerusalém, ó sitiada entre os povos, eu tornarei tu agora em vexame. Eu digo, opa, nunca mais. Eu aprendi uma lição. Mas é a disciplina da leitura, da meditação, da oração, e a comunhão, suportar uns aos outros, confrontar quem precisa ser confrontado em amor. E Pedro, já passando para ti, eu percebo que essa bagunça em relação ao esquerdismo e a homossexuais, papá, é uma coisa tão simples. E o pessoal faz uma coisa assim megalomaníaca, entende? Porque o que eu percebo é, se um homossexual, um travesti entrar na igreja, parece assim que está leproso, para muitos. Porque o pessoal começa a se afastar, ninguém quer falar, e depois, se eu for conversar, o que vão pensar de mim? Agora a questão é, o que Jesus faria? Ia repelir? Jesus andava com a galera da pesada, só que ele se certificava de estar influenciando. E aquelas pessoas foram mudadas. Agora, se esquivar e não dizer certas coisas, porque não, que eu posso ser preso, ou posso ser processado,
olha, meu querido, eu não concordo com a sua prática, enfim, mas eu te amo em Cristo. Você é bem-vindo, pode vir, nós temos esse dia de culto, tarará, tem célula. É uma pessoa, ali é um ser humano. Nós não somos superiores a ninguém. Nós que somos cristãos, temos essa tarja aí. Não, não somos superiores, nós somos livres. Nós somos Sim. livres. Então, a mesma graça que está me alcançando, está alcançando a prostituta, ou seja lá quem for, que é muito em torno de pecado sexual. E fala-se pouco desse desafio da língua grande, da inveja, do ciúme, da glutonaria, enfim, essas obras da carne. Já passando para ti, a gente tem 5 minutos. Vou te deixar falar aí. Sim, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa amar, né, as pessoas, independente de quem elas sejam. Né? Se é branco, se é magro, né? Se é brasileiro, se é chinês, independente da condição social, da condição financeira, porque Cristo ele fez isso. Ele amou tanto o fariseu, ou o doutor da lei, que era o santo dos santos, né? Vamos dizer assim, quanto ele amou também a prostituta, quanto ele amou também o leproso, como ele amou também os cegos, os coxos, os discriminados, né, pela sociedade, aqueles que não tinham espaço na sociedade. Jesus, na verdade, me parece que ele foi muito mais para essas pessoas, né? Porque ele mesmo disse que ele veio não para quem estava bom, mas ele veio para quem estava doente. O médico não é para quem está bom, o médico é para quem está doente, é para quem está doente. Existe uma diferença aí muito grande. Tem gente que sabe que tem necessidade do amor de Deus. E aí o amor de Deus alcança ela, quando ela sabe que ela tem necessidade. Mas tem pessoas que vão nascer, viver, morrer achando que não precisam do amor restaurador de Deus. E elas não vão ser alcançadas porque elas acham que elas não precisam do amor restaurador de Deus. Né? Por isso que ele disse que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Ele diz que é mais fácil, né, um camelo passar no buraco de uma agulha. Significa dizer o quê? Uma coisa impossível, é quase impossível. Na verdade, é impossível um camelo passar por um buraco de uma agulha. Né? E da mesma forma ele disse, é um rico entrar no reino de Deus. Aí Pedro pergunta, mas e aí, como é que fica? Aí ele diz, né, mas para Deus nada é impossível. Né? Então, Deus, ele salva até o rico, né? E o rico, ele acha que ele não precisa de mais nada, tá tudo certo, dinheiro no bolso. Quando a gente tem dinheiro no bolso, então a gente diz, mas não é. Né? A verdadeira felicidade, ela tá em você conhecer a vida de Deus. Então, eu acho que a gente precisa, Charles, ler mais Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai me dizendo aí o tempo que eu tenho, porque ainda quero fazer aqui uma propagandazinha rapidinho. 2 minutos. 2 minutos? Então a gente tem que ler mais os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Compreender. Me parece que muita gente não conhece, não sabe nem discernir qual é a mensagem genuína de Jesus. Por isso que estão fazendo da igreja show, achando que ser salvo você estar fazendo eventos, você estar promovendo conferências, você estar fazendo isso, aquilo, outro. Isso não tem nada a ver. As obras. Hã? Claro que a As gente tem obras. boas obras, mas a gente tem que muito mais alcançar o perdido. Tem gente que não entendeu nem qual é a missão que Jesus nos deixou. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a igreja ela precisa girar em torno da sua missão. Né? Uma igreja que é genuína, uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que ora, é uma igreja que estuda e que valoriza a palavra de Deus, uma igreja que não valoriza o ensino bíblico, que não valoriza uma pregação bíblica. Essa igreja, ela não é a igreja de Cristo. Ela pode até pregar Cristo, mas Ela pode até pregar Cristo, mas... não é de Cristo. Isso. Minuto final, eu te agradeço demais. Eu acredito que a gente vai se encontrar outras vezes. Depois, pessoal, vocês vão poder ver pelo IGTV. Hã? Só quero pedir aqui uma ajuda rapidinho para quem está me ouvindo e para ti também. 30 segundos, senão eu salvo. Tá.
Esse ano, no dia 19 de dezembro, a gente vai fazer o Natal Solidário, aqui no Araçagi. E Sim, aí a gente está arrecadando cestas básicas ali para a comunidade carente. Se você puder nos ajudar com uma cesta básica, pode falar comigo, pode falar aí com o Charles. Eu também queria pedir esse apoio do Charles, até nas lives que ele for fazendo, para quem beleza. puder doar. A gente está num alvo aí de Beleza, 80 cestas básicas. Dia 19 de dezembro, Natal beleza. Solidário. Beleza, Pedro, brigadão. Até o nosso próximo encontro. Pessoal, essa live vai ficar salva no IGTV e também no meu canal no YouTube, Charles Dias. Sigam o Pedro Leão, ok? Não é um assunto que esse que dá muito ibope, mas se a gente fosse famoso, Pedro, não sei se um dia a gente vai ser famoso, mas se um dia a gente for famoso, a gente vai ser do tipo polêmico. Eu É amo isso, eu isso amo aí. isso. Falar A gente está com uma boa causa, a gente acredita no que está dizendo. Até o nosso. assim E também. apoio, tá, pessoal? E eu estou me comprometendo aqui. Eu vou fazer a doação. Estou aparecendo aqui Tá, para encorajar você a fazer o mesmo. obrigado. Você que está assistindo. Até mais. Obrigado. Abração. Gratidão. Tchau, tchau.